Clarice de Campelo de Melo Ferraz, nossa próxima palestrante, economista, professora da Escola de Química da UFRJ, com doutorado em Ciências Econômicas e Sociais pela Universidade de Genebra. Pesquisadora associada do Grupo de Economia da Energia do Instituto de Economia da UFRJ. Muito obrigado. Então, boa tarde a todos. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Fico muito contente mesmo. E, sobretudo, se a gente está nessa animação tão grande com o Avenir, né, do carro elétrico, então que a gente pense um pouquinho no setor elétrico e fico feliz. Só fico um pouquinho triste que eu acho que eu vou trazer um pouco de desânimo depois dessas apresentações tão empolgantes, né? Mas é isso, né? Não adianta a gente só pensar do carro para frente, a gente tem que pensar o que vai alimentar esse carro, né? Então, a provocação é essa. É isso mesmo? Basta a gente botar na tomada, se a gente botar essa infraestruturazinha da torre ali para o carro, a gente vai resolver nossos problemas? A gente vai continuar tendo aquela diferença de preço, que aí tem um probleminha, não tinha o preço do quilowatt-hora ali para a gente comparar, né? Como é que fica esse carregamento na bandeira vermelha? Como é que a gente vai fazer quando tiver mais escassez? A gente está aqui nesse momento aqui no Brasil, tudo pegando fogo, recorde de seca, reservatório lá embaixo, a gente está acionando termoelétrica a diesel. Tá? Só queria fazer essa contextualização. Cadê aquela energia sobrando que a Anel falou? Todo mundo aqui é engenheiro, sabe, capacidade instalada não entrega. A gente tem que ter rede, né? A gente tem que ter backup, a gente tem que ter balanceamento. Mas só uma introdução para provocar. Então, algumas perguntas aqui para nortear, porque se a gente quer que esse setor seja sustentável, já quis animar. Se a gente quer que isso aqui seja sustentável, a gente tem que pensar, isso é real? Ou a gente vai fazer isso para 1% e depois vai ser destruído? Que tipo de infraestrutura é essa? A gente é resiliente? Então, algumas que eu coloquei aqui. Né, essas cadeias produtivas, tanto dos veículos, né, elas estão se descarbonizando? Toda a matéria-prima daquele carro, a bateria daquele carro, eles se descarbonizam? Ou, ao contrário, são também cadeias produtivas altamente intensivas em mineração? Mineração é água e energia e rejeito. Tá? Então, estamos falando aqui disso, né, de água, de energia, estamos falando de várias coisas. Né? E aí, do lado da demanda, que é o assunto que eu trouxe para vocês, é como é que está o nosso setor elétrico. De onde que vai vir a nossa eletricidade? Que preço que ela vai ter? Tá? Então, a gente está falando de uma solução de mobilidade para quem? É realmente uma solução de mobilidade para cidades? A gente está preocupado com mobilidade? Porque, se tiver, acho que não vai ser bem assim. Vai ter que mudar bastante coisa. Tá? Então, isso aqui faz parte, realmente, de uma estratégia de transição energética? Se a gente olha, realmente, né, para a eletrificação como uma contribuição da redução de emissões, a gente vai falar, sim, ela é real, né? Os colegas aqui já mostraram. No Brasil, isso aqui vai ter menos relevância. Vai ter menos relevância por quê? Porque, apesar de 44% das emissões estarem relacionadas ao setor de transporte, ou de energia, da energia serem relacionadas a transporte, o nosso maior problema não é a energia, por enquanto. Né? O setor elétrico não vai muito bem, mas a gente ainda tem uma matriz predominantemente descarbonizada. Tá? Não é propriamente esse o problema do Brasil. E aí, como é que a gente está do lado das emissões aqui no Brasil? Aqui, gente, é tudo. Tá? Aqui eu peguei do anuário de emissões e a barrinha laranja só é energia. Realmente não é o nosso maior problema. Tá? Mas aí, se a gente pega e dá um zoom e olha aqui para o setor, né, da energia e aí processos industriais, como é que isso aqui está evoluindo? Então, diminuiu em algum momento? A capacidade eólica e solar não para de aumentar. São as fontes que mais crescem, são as fontes descarbonizadas. Por que as emissões não estão acompanhando esse crescimento? O que está acontecendo? Né? Então, é porque o probleminha é um pouco mais grave. Né? O setor elétrico é complexo. E é isso que ocorre. Vejam, a entrada das fontes eólica e solar não impediu o quê? O forte aumento da participação da termoelétrica. A gente está vendo isso aqui neste momento. Então, se eu estou só expandindo eólica e solar, por que eu não estou reduzindo termoelétrica? O que está acontecendo? Tem sol todo dia. A gente não está com o vento parado. O que está acontecendo é a disponibilidade do recurso. Quando a gente está falando de eólica e solar, a gente está falando de energia que a gente não despacha, de energia que não controla e que é dificilmente estocável. Tá? E aí esse é o problema, porque quando chega no final do dia,
a gente já sabe que não vai ter mais o sol, a gente tem que correr para achar 30 GB em algum lugar, para poder colocar nesse sistema e ele não cair. E a gente não tem um apagão, porque a gente tem risco já de ter corte em hora, né, do final do dia. Saiu o sol, tem que entrar rapidamente alguma coisa em algum lugar, né? E a gente tem que garantir o quê? Equilíbrio de tensão, né? Equilíbrio de frequência. E, para isso, está ficando bem mais complicado. Então, só para mostrar, aumentamos a capacidade de renováveis muito. Aliás, eu não estou nem gostando mais de usar renováveis. Faz 20 anos que eu trabalho com isso e digo isso. Mas, quanto mais a gente estuda, a gente vê que, na verdade, não peronomútil, né? A cadeia toda, na verdade, os backups que eu coloco, como o meu sistema se transforma, ao final, eu não estou conseguindo chegar naquele balanço que eu queria. E é isso que a gente tem que guardar em mente, tá? Porque é isso que a gente tem que levar em consideração. Gostei muito, Leonardo, quando você colocou os objetivos do desenvolvimento sustentável, porque não é uma crise de emissões. É esse que é o problema. Se fosse, a gente resolve na tecnologia, não é. A gente está numa profunda crise ecológica. E a crise de emissões retroalimenta o quê? A crise da biodiversidade, que vai impactar na mudança do solo, que vai impactar na acidificação dos oceanos, e está tudo colapsando. Está limite a questão da biodiversidade. E a gente está só falando de emissões. E adianta a gente só olhar para emissões? Não. Porque a perda da biodiversidade e, por exemplo, a mudança do uso do solo, por exemplo, a acidificação dos oceanos, que a gente acharia que é muito distante do nosso problema de emissões, faz o quê? Com que todas as algas, os oceanos, eles absorvam menos emissões. Então, a acidificação dos oceanos, ela contribui para o meu aumento de emissões. Esses problemas da natureza estão todos interconectados. E a gente tem que cuidar do nosso balanço final. Então, não é uma crise de emissões. E aí, o que o Rockstrom está falando? E conversa muito com o que o Carlos Nobre está dizendo, que começou a dar entrevista desde a semana passada, né, muito assustado, saindo os novos modelos, um dos maiores cientistas do mundo, né, especialistas de clima, que fez parte de todas as maiores organizações internacionais, e sempre apontado como uma pessoa muito otimista. Carlos Nobre disse semana passada que ele está apavorado. Carlos Nobre disse que ele está apavorado. Né? Então, vamos lá. Esse homem que tem modelagens, a maior competência e tudo isso, ele está muito preocupado. Por quê? Porque, assim como o Rockstrom disse, ninguém está entendendo por que veio tão rápido. Por que em 2024 a gente já registrou 1,5 de aumento da temperatura, se era para não bater nisso assim e passar, em 2028. A gente está há meses com esse padrão já alcançado. Então, ele falou assim, os cientistas estão todos, né, nas suas especialidades, tentando entender, né, na sua área, o que acelerou. E é muito provavelmente na conexão e na interligação, quer dizer, na retroalimentação de um no outro, que essas coisas estão residindo. Então, quando a gente coloca, eu quero cuidar da mobilidade, eu vou descarbonizar a minha mobilidade, muito bem, mas você tem que botar outras restrições na sua equação, porque você vai ter que olhar para a questão da mineração, porque você tem que olhar para o uso da água, porque tem que olhar para a mudança do uso do solo. Porque qual que era o propósito da eletrificação dos veículos? Descarbonizar. Mas descarbonizar por quê? Porque temos uma crise climática. Então, se a gente quer evitar a crise climática, a gente tem que olhar para cá. Então, não basta só a emissão. A crise climática não vem só da emissão. É difícil. E por isso que é bom ter um monte de engenheiros juntos, que é para a gente pensar. Agora tem que mudar a equação. Ela é mais difícil. E aí aqui tem alguns nexos, né, que são aqui, nos orientam um pouco a tentar mudar o nosso enquadramento do problema. Como é que eu encaro isso aqui? Como é que eu levo a sério? Não é simples. A gente está nas nossas hiperespecializações, às vezes abordando só um aspecto do problema. A gente tem que voltar a pensar de forma mais analítica e sistêmica. Então, pensa na cadeia produtiva, vai para frente, vai para trás um pouquinho e abre. Abre sua matriz energética, abre aqui o que está acontecendo em termos de uso de água, né? Porque você tem os impactos diretos e os riscos, mas você tem esses efeitos em cascata também, né? E todas essas interconexões, na verdade, vão transmitindo os riscos de um setor para o outro. Tá? Isso aqui é uma foto, se você pegar do mês anterior vai ser igual, quer dizer, não é uma foto, né? É um gráfico onde eles vão colocando os eventos extremos. Todos os meses vocês vão encontrar um mapa mundi inteiro, com vários exemplos assim, muito, muito impactantes mesmo. Tá? A gente está aqui pegando fogo,
e aqui tem alguma coisa ainda acontecendo que as pessoas estão colocando fogo, né? Então, além dessa aceleração incompreendida dos próprios eventos da natureza, tem uma aceleração que está sendo provocada por uma questão psicológica humana, né? Da desconexão com a natureza e do que lhe sustenta na vida, né? Então, a gente tem que encontrar a resposta olhando para isso aqui. E aí, chegamos. Como é que nós estamos, né? Como é que o nosso setor tem evoluído? Será que a gente está aumentando a nossa resiliência para justamente enfrentar os eventos climáticos extremos? Nós temos oferta suficiente? Estamos nos descarbonizando? Como é que está a tarifa? Né? Como é que a tarifa está evoluindo? Se eu quero eletrificar os usos de energia para descarbonizar, então vai ter um consumo muito maior. Qual é a trajetória dessa tarifa? Ela vai ser acessível? A gente tem duas coisas aqui para conversar. É acesso físico e acesso econômico. Preço, né, é essencial. Sobretudo se a gente está falando de competitividade, né, da projeção da nossa indústria, de emprego para engenheiro. O Brasil está perdendo indústria. O Brasil não tem energia barata. Então, é complicado. A expansão está se dando? E está se dando. Como os colegas já colocaram, sim, estamos expandindo nossa oferta. Não tem problema de capacidade instalada no Brasil. Isso nos traz segurança de abastecimento? Não. Temos recordes, né, de falha de rede. Está tendo pipoco e apagão no Brasil inteiro. Isso não é prerrogativa de nenhuma região desse país. A gente tem um sistema que está sucateado. A gente tem um problema aqui de privatização, a gente tem um problema de regulação por incentivos que está desatualizado. Existem vários problemas no setor elétrico. Então, a gente tem realmente, olha, mais de 200 mil. Né? A gente tem a capacidade aqui instalada e está sobrando. Só que, olha, só para dar um exemplo, e aí o ONS eu acho que podia fazer o favor de ser um pouquinho mais transparente, em 2023, em outubro, né, que vai ser mais ou menos no ano passado, daqui a pouquinho a gente vai ver o que aconteceu esse mês, que a gente está na mesma configuração e a gente não fez nada para mudar. Ficou esperando o evento extremo do ano seguinte, que vai ser mais severo, que a gente sabe que vai, e estamos aqui de novo, com uma seca recorde, o reservatório mais vazio do que nunca, a Amazônia, né, que, como no Rio Grande do Sul, com problema de logística, com problema de abastecimento, e não tem ninguém falando salve a Amazônia. Né, mas o pessoal lá está em situação gravíssima. Tá? Então, será que é tão barato assim essa energia? Porque só para um mês, para eu cobrir minha ponta, no ano passado, que essa saída de solar era bem menor, porque o avanço é bem rápido, eu já estava gastando 18 milhões só para cobrir isso aqui. Como é que isso vai crescendo? O que nos importa é o preço no final. Não é o preço da geração eólica, não é o preço da energia eólica ou solar. O que importa? O que compõe uma tarifa? Tá? O próprio ONS, né, isso aqui, como eu disse, do relatório do ano passado, então, realmente, estou com excesso de capacidade e tem demanda para caramba ainda para entrar. Não vai ter problema de oferta de energia eólica e solar. Tá? Só que qual que é o problema? O sistema, e a rede, e o backup, e tudo isso. Então, não adianta capacidade instalada se eu não tenho uma rede, um sistema que possa me levar, o que importa é a geração, mais todos os custos do sistema para chegar à eletricidade na sua casa. O consumidor, quando ele fica falando, porque a energia eólica é barata, a energia solar é barata, fica todo animado. Né? Por que a conta dele não baixa? Porque os custos de sistema não param de aumentar. Porque, para cobrir quando falta eólica ou solar, tem que fazer um despacho termoelétrico caro, de emergência. Né? Porque, às vezes, tem que impor um racionamento. Porque tem falha de rede. Tá? Não é tão barato assim, não. E aí é o próprio ONS que vai nos dando aqui o que está acontecendo na operação. Estou integrando mais renováveis, porque estão me dando para integrar. Né? Então, ele é o operador nacional do sistema. Ele vai despachar o que é despachável. O que está nos nossos telhados de casa, ele não pode fazer nada, ele não controla. A gente já tem que lidar com isso, está dado. Mas, normalmente, esses sistemas são de um tamanho que não traz tanta perturbação. Está trazendo muita perturbação, são as fazendas eólicas e solares. Né? Mas, enfim, o que ele está falando? Falou, olha, eu estou com realmente um avanço muito grande de geração distribuída. Eu estou realmente com um avanço muito grande de micro e mini geração, são esses que eu estava falando, né, nos pequenos sistemas, nas casas e tudo, mas o problema aqui no Brasil é que essa classificação ela é muito ampla. É desde um painelzinho na sua casa até 5 mega. Então, assim, uma micro que está pegando linha de trânsito ainda vai ser encaixado como mini,
na verdade, ele vai estar perturbando a rede, vai estar perturbando a transmissão e tudo isso. Tá? Então, tem esse crescimento muito expressivo e um aumento muito grande de autoprodução. Aí, isso aqui a gente não vai entrar no detalhe, mas o setor elétrico é cheio de subsídio e cheio de caminhos, porque várias pessoas já vão se colocando nas classificações para evitar pagar tributo, para evitar pagar encargo. E, claro, que o custo do sistema vai ser, então, repartido pelos outros consumidores, nós todos aqui na nossa tarifa regulada. Tá? Então, transição ou deslocamento das usinas convencionais. O que aconteceu? Como ele não despacha nem eólica nem solar, ela entra quando tem disponibilidade, é que ele pode dizer, você não entra. Inclusive, está tendo uma discussão sobre isso agora também. Então, elas entram na frente. Aí, quando entra na frente, o que aconteceu? Quando tinha água na Amazônia, nas hidrelétricas, o que estava fazendo muitas vezes? Vertendo água. Vertendo água. O que é verter água? Quer dizer, eu estou deixando aquela água embora sem eu turbinar. Então, é aquela eletricidade de uma hidrelétrica amortizada que contribuiria para a estabilidade de tudo, saiu do jogo. Vou usá-la depois? Não, não vai, porque secou. Não tem mais, acabou, perdeu o recurso. Perdeu o recurso. Tá? Então, variabilidade de centralização da fonte de geração. A redução da carga líquida, quer dizer, para a distribuidora, eu que tenho um painel na minha casa, a minha casa, na verdade, enquanto eu estou gerando, então eu só vou consumir menos. Né? Então, é só uma redução de carga. Tá? E depois, claro, tem um probleminha da injeção. Tá? Agora, qual que é o grande problema do setor elétrico e qual que é o grande desafio relacionado a essas fontes? Eu venho falando de equilíbrio, né? E se essas fontes variam, a gente precisa de quê? De dar resposta. Então, a gente está falando de quê? Flexibilidade é a palavra do setor elétrico. Né? Então, como é que a gente tem um sistema flexível para responder às variações dessas fontes que eu não controlo? E aí a gente vai vendo de onde vai vir essa flexibilidade. E quão cara e quão complexo é para a gente poder ter isso à mão na medida que a gente precisa. Tá? Então, temos, né, os fluxos bidirecionais e os riscos de desconexão. O nosso apagão de agosto do ano passado, que apagou mais de 1/4 do Brasil, foi isso. Né? Teve um problema com a entrada de eólica, lá no Ceará, se eu não me engano. Né? Deu falha na linha. As proteções, então, se ativaram e saiu tudo em cascata, derrubando tudo, apagou mais de 1/4 do Brasil. Então, estamos aqui, segurança de abastecimento, está tudo bem? Tá tudo... Não, não está. Os acidentes e os incidentes, né, não param de aumentar. E aí, o próprio operador que disse para a gente, que isso aqui eu tirei do relatório dele, a falta de controle desses recursos, eólica e solar, em cenários de elevada penetração desses recursos de energia distribuídos, pode resultar em significativa deterioração do atendimento elétrico aos consumidores de energia elétrica. É apagão. Tá? Então, impactos dessa maior participação da energia eólica e solar, por enquanto é isso, se traduz num excesso de capacidade. Porque a gente não tem sistema e não tem balanceamento e não tem o quê, gente? Não tem demanda. Na hora, né, a gente tem que acompanhar a nossa curva de carga. É assim. É assim. Né? A gente fala muito, né, de programa de resposta da demanda e tal. Todos os estudos onde isso é mais avançado, é muito pequenininho. E, sobretudo, quando é um evento extremo, você não tem resposta nenhuma. Como é que no Texas, né, quando fez menos não sei quanto, que as pessoas estavam morrendo, na verdade, a infraestrutura congelou. Você vai responder como? Não está nem funcionando. Tá? E a essencialidade, por exemplo, se a minha rede, no Rio de Janeiro, antes que saísse a notícia, eu, na verdade, já sabia. Então, a gente está tendo essas ondas de calor, onde a temperatura tem passado dos 50 graus. O que acontece? Nas zonas mais pobres, a rede não aguenta. Então, cai a energia. As pessoas morrem. Saiu uma matéria, mas num cantinho assim do jornal. Eu não sei quantos mortos eram, mas aí tinha um depoimento de uma pessoa cujo irmão, quando apagou a luz, ele só tinha um ventilador, uma família mais pobre, e aí o irmão começou a passar mal, 40 e poucos anos, e o irmão passa mal, o homem morreu. Demorou horas para virem socorrer. Por quê? Porque tiveram que recolher vários outros. Não tem energia hoje em dia, é uma coisa de vida ou de morte. Não é só no hospital. A gente está falando da questão da climatização como uma coisa de proteção à vida. Se na Europa são os extremos de frio, aqui o extremo de calor vai matar. Já está matando. E não vai ser só no Rio. E no Rio vai ser cada vez mais. Estou falando só para apavorar? Não, estou falando para a gente fazer alguma coisa, né? Para a gente cuidar dessa rede e olhar para os vulneráveis. Né?
Então, provoca um uso ineficiente desses recursos energéticos, da infraestrutura, né, como a gente estava falando, jogando a água fora. Tá? Então, esse excesso, gente, excesso, se traduz em quê? Todo mundo sabe aqui de engenharia. Excesso é ineficiência. Estou remunerando o quê? Não estou usando. Tá? E aí é isso. O que eu estou chamando a atenção aqui? E quero sensibilizar vocês. Não fiquem de olho só no preço da energia. Olhem para os custos do sistema. À medida que foi aumentando a participação dessas fontes, todo o sistema se transforma. Então, eu preciso de eu preciso de um backup, eu preciso de alguma coisa que entre, e minha própria rede está se transformando. Leilão de linha de transmissão hoje em dia, se vocês atualizarem os dados, né, de um leilão de 2013, 2014 para cá, ela custa quase o dobro. Por que ela custa quase o dobro? Porque agora essas linhas de transmissão, elas estão vindo com novos equipamentos para tentar justamente ajudar a fazer esse equilíbrio nas pequenas variações. Então, as linhas de transmissão agora, né, além de toda a infra de subestação que já fazia parte da coisa do leilão, você tem compensadores síncronos, máquinas gigantes. O compensador síncrono, ele pede o quê? Um transformador. Então, essa linha, ela é muito cara. E essa linha, ela tem o quê? 2 máquinas elétricas a mais de certas distâncias. Essa linha, ela tem mais perda, essa linha mesmo, ela já consome mais, e essa linha é muito mais cara. Então, se eu pegar só a rede para atender essas fontes, ela é mais cara. O preço da eletricidade para atender nossas atividades produtivas, carregar um carro, acender uma luz, não é o preço da energia. É o preço de tudo que custa para ela chegar até a nossa casa. E está custando muito caro a gente integrar esse tipo de fonte. Porque o sistema se transforma para recebê-las. E aí, qual é o balanço final disso? Então, aqui que eu botei para vocês, só para exemplificar rapidinho. Então, aqui, gente, é difícil informação no setor elétrico, tá? Isso aqui é a famosa CDE, né, a laranja, que aí depois eles pararam de colocar. É a conta dos encargos, das políticas públicas, está tudo aí. Parou de colocar, tem que pegar num dado, mas não era o assunto, não botei ele aqui. Mas o que eu queria já chamar a atenção? Vejam em verde, né, esse custo de encargo de segurança, que ele vai crescendo. E agora a gente tem o quê? O ministro anunciando que vai ter um leilão de capacidade. Então, a conta de energia é energia, capacidade, serviços ancilares e os seus custos de rede. É isso que vai formar a sua tarifa. Perdão, ficou repetido. Tá? E aí, na nossa tarifa. A nossa tarifa, sem contar com toda essa evolução, já tem uma trajetória de muita alta. Ela é um fator inflacionário. A eletricidade é um problema no Brasil. A nossa abundância, a nossa matriz limpa, nossas usinas amortizadas, a gente tem um problema de energia no Brasil. Não tem segurança, nem tem preço. Tá? Então, trajetória de alta, né, pressão inflacionária. Quem é que está pagando, por exemplo, quando a gente tem essas linhas de transmissão tão caras? Linha de transmissão, gente, é RAP, é uma receita, fica boa. Então, não tem risco para o empreendedor e vai para a conta de todo mundo. E aí, uma ideia, né? Como é que a gente conseguiria, talvez, abordar, e uma transição meio radical por causa do tempo, né? Mas como é que a gente, talvez, conseguisse mudar um pouco o enquadramento do problema? Eu acho que preço da energia está levando a gente para o lugar errado. Pensar só no carro está levando a gente para o lugar errado. As coisas têm que ser mais amplas, né? Então, quem sabe a gente pensasse no carro, mas colocando como é que a minha solução de mobilidade ela vai justamente colaborar para a mobilidade da cidade, para uma estratégia de descarbonização e para que a gente transforme menos os solos, enfim, para que a gente atinja menos aquela matriz de todos aqueles problemas, tá? Porque todas essas crises são, né, interligadas. E aí a gente tem que, como dizem, né, alguns, pisa ligeiro, né, diminui um pouquinho, entende melhor o que está acontecendo, entende melhor esse sistema ou faz um melhor. Porque do jeito que vai agora, a gente não vai ter, através dessa tecnologia, segurança de abastecimento. E aí, isso aqui é um outro parênteses, rapidamente, que eu gostaria de fazer. A gente está realmente entrando numa era de eventos muito extremos, né? E a gente é vulnerável pela nossa própria condição. Então, pela natureza das coisas, eu acho que uma diversificação de fontes e de recursos energéticos
é uma coisa que nos traria mais segurança, diversificação de risco, né? E aí aqui só chamando para a atenção de vocês que também este mito, né, da abundância hídrica do Brasil tem que ser revisto. É um espetáculo, é o país, né, com maior reserva hídrica. Mas a gente está perdendo superfície hídrica com uma velocidade extremamente, vamos dizer, apavorante, como diria Carlos Nobre. Então, contar com o nosso reservatório é suficiente? Do uso que está sendo feito agora, não. Como é que a gente faz? Né? Então, como é que a gente faz para preservar mais o nosso reservatório? Como é que a gente faz para cuidar dessa água? Como é que a gente faz para cuidar dessa rede? E aí, talvez a gente possa pensar, talvez essa tecnologia possa contribuir. Mas no setor elétrico, como ele está hoje, com o nível de integração, com as tecnologias necessárias para que elas se integrem, eu não estou vendo, muito sinceramente, né, e lamento, porque o que eu gostaria é de falar de soluções, eu trabalho com isso, né, queremos uma solução, aqui o pacto é pela vida. Né, como é que a gente sai daqui e como é que a gente leva mais gente, né, não encontrar a solução para o 1%. Tá? Então, a transição não está em curso. A gente está o quê? Empilhando tecnologia. Ninguém está alterando o seu modo de viver, ninguém está reduzindo a emissão, nem ninguém está reduzindo a emissão de combustível fóssil. Diga-se de passagem, toda essa mineração, tudo isso para o carro elétrico é feito o quê? É diesel, gente. Tem nada de elétrico nessa galera de mineração. Então, a disputa pelo setor elétrico traduz a disputa do modelo de sociedade que a gente está vivendo. E onde a gente vai viver? Se a gente evolui para esse cenário de 1%, né, de quem tem a sua bateria, o tecido social não dá conta. Tá? Tem que pensar em soluções de mobilidade coletivas. Quando o sistema elétrico não estiver equilibrado, então essas novas cargas, né, aí tem data center, carro elétrico, hidrogênio, tá? Isso pode ser quimera. Né? Cadê o setor elétrico? Isso está apoiado em quê? Ancora o teu negócio. Ancora. Então, que o setor sirva, sim, pode servir, porque o Brasil é isso, né? A nossa história de industrialização e de despontar no mundo se deu quando a gente quis industrializar esse país. Naquele tempo, a gente ligava o Lé com o CREA e falava, para industrializar eu vou precisar de quê? De energia. E ela vai ter que ser barata. Não tinha questão climática ainda, mas energia abundante e barata. Segurança de abastecimento, o nome disso. Né? A gente tem que voltar a pensar em segurança de abastecimento. Daí a gente ancora a nossa indústria, daí a gente ancora novas tecnologias. Tá? Então, esse forte conflito, né, do cenário climático, então a gente tem que pensar mesmo em novos modais e mais um monte de coisa. Tá? Então, é a complexidade das crises que se retroalimentam. A gente não tem resposta simples, por mais que a gente quisesse. Tá? E o veículo elétrico, eu acredito que ele pode trazer pequena contribuição, mas em casos específicos. Tá? E não é, não, aquela coisa que a gente vai eletrificar aqui no Brasil, não vai. Tá? Assim, na minha visão, né, que trabalho com o setor elétrico. Então, é preciso olhar para os recursos de que dispomos de biomassa, dispomos de eletricidade limpa, mas a gente tem que coordenar melhor esses recursos. Né? A gente tem que fazer esse despacho melhor, a gente tem que priorizar realmente o equilíbrio do nosso sistema e cuidar da nossa água. Tá? A transição energética, e esse é o pleito mundial, né, que não seja, e que ele seja respeitado, através, inclusive, do compromisso ético, né, que todos nós temos aqui, é o quê? Né, que ela precisa ser justa. É isso. Tá? Então, se ela precisa ser justa, a gente tem que estar falando que o carro elétrico ou a eletrificação dos veículos, ela é uma solução para a sociedade. De que forma isso se dará? Não é essa a questão. E é isso. Muito obrigada pela atenção.